Sejam bem-vindos ao DM News Podcast. Hoje vamos analisar os eventos recentes que estão impactando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Uma situação delicada, É verdade? como vocês sabem, né? Tem potencial para gerar consequências globais. Exatamente. E a gente vê, né? A Ucrânia tem intensificado os ataques com drones, visando infraestruturas russas, especialmente refinarias de petróleo. É interessante observar essa mudança de estratégia, né? Por quê? Antes os drones eram vistos como armas secundárias, mas agora estão se mostrando peça-chave no conflito. Aí como é que a gente pode entender esses ataques? O que você acha? Bom, a Ucrânia, com a ajuda dos aliados, busca minar a capacidade de Moscou de sustentar a guerra a longo prazo. E esses ataques a refinarias, a gente viu aquele ataque em Saratov, Sim. conhecida como Kakin, que é parte vital da gigante do petróleo russa, a Rosneft. É um alvo estratégico. E o governador da região, o Roman Buzargin, confirmou o ataque. Será que isso significa que a Ucrânia agora consegue atingir alvos estratégicos dentro do território russo? Sem dúvida. A capacidade da Ucrânia de atingir alvos dentro da Rússia demonstra uma mudança significativa no conflito. Mas o impacto vai além dos danos físicos, né? Imagina um impacto psicológico nas tropas russas e na população. A vulnerabilidade coloca em xeque a narrativa de poderio militar russo. E a gente não pode esquecer o ataque anterior à mesma refinaria, em janeiro, e os relatos de explosões perto da base aérea de Ingles 2, Sim, sim. de onde decolam os bombardeiros russos que atacam a Ucrânia, né? Por que a gente pode concluir sobre a estratégia ucraniana com base nesses alvos? Ao mirar em pontos nevrálgicos da economia e da capacidade militar russa, a Ucrânia sinaliza uma mudança de postura. Não se trata mais apenas de defender o território, mas de enfraquecer o inimigo a longo prazo. E essa estratégia parece estar se intensificando. E outro ponto que me chamou atenção foi a informação sobre a Ucrânia ter aumentado significativamente a produção de drones, Sim. aprimorando a precisão e alcance. Uma fonte da inteligência ucraniana que deu essa informação, né? Demonstra a importância crescente dessa tecnologia no conflito. O que você acha disso? É uma mudança de paradigma, você não acha? Os drones, antes relegados a missões de reconhecimento, agora assumem um papel ofensivo crucial. Eles permitem que a Ucrânia ataque alvos estratégicos a um custo relativamente baixo e com um impacto considerável. Eficácia, né? A gente vê a eficácia desses ataques, a destruição de depósitos de combustível, como o Cristal, que abastece a base aérea de Engels, limita a capacidade de bombardeios russos. E o ataque à refinaria de Lukoil Volgograd, uma das maiores da Rússia, demonstrou o alcance, a precisão dos drones ucranianos. Isso realmente pode impactar a economia russa. Com certeza. Atacando refinarias e depósitos de combustível, a Ucrânia força a Rússia a gastar mais recursos na proteção da sua infraestrutura. Claro. E a perda de produção, claro, impacta negativamente a economia do país. E a escalada desses ataques, né? A gente vê que alguns alvos sendo atingidos múltiplas vezes, como o depósito de Lysychansk. Sugere uma determinação ucraniana em causar danos substanciais, né, e interromper o fluxo de suprimentos para as tropas russas. Essa estratégia pode ter consequências para a Ucrânia também. É uma estratégia arriscada, sem dúvida. A Rússia pode retaliar com ainda mais violência, né? Mas, ao mesmo tempo, demonstra a crescente confiança da Ucrânia na sua capacidade de levar a guerra para o território inimigo. E a resposta russa a esses ataques também é intrigante. A gente vê a interceptação de drones, Sim. como os 40 destruídos em território russo, incluindo 18 na região de Saratov. Demonstra que a defesa antiaérea russa não é infalível. O Exatamente. que isso nos diz sobre a suposta superioridade militar da Rússia? A Rússia se gaba de ter um dos sistemas de defesa aérea mais sofisticados do mundo. Mas os ataques ucranianos expõem as suas vulnerabilidades. Será que essa falha na defesa pode ter consequências para a imagem da Rússia no cenário internacional? É possível. É uma demonstração de fragilidade, né? Que pode afetar a percepção de poder da Rússia. E a condenação de 2 russos por auxílio à Ucrânia, um deles por incendiar infraestruturas ferroviárias. Sim, interessante. Mostra a crescente paranoia dentro da Rússia, né? Será que a população russa está começando a questionar a narrativa do Kremlin sobre a guerra? Sem dúvida. A repressão interna se intensifica à medida que a guerra se arrasta e as dificuldades aumentam. A narrativa de unidade nacional promovida pelo Kremlin se fragiliza diante das perdas e dos reveses no campo de batalha.
E essa fragilidade se reflete também nas declarações de Zelensky sobre a possibilidade de negociar a troca de territórios, né? Sim, Controlados por Kiev na região de Kursk e por áreas ocupadas pela Rússia na Ucrânia, é uma proposta complexa. e que foi rejeitada pelo Kremlin. Uhum. Mas demonstra a complexidade do conflito e as diferentes perspectivas. Qual a sua visão sobre essa proposta de Zelensky? A questão territorial é central para ambos os lados. E a proposta de Zelensky, mesmo que vista como uma provocação por Moscou, evidencia a busca por soluções negociadas, por mais distantes que pareçam. E a Ucrânia também está buscando fortalecer suas defesas, né? Comprando reatores nucleares da Bulgária, Sim. o que foi aprovado pelo parlamento ucraniano. O que você acha dessa iniciativa? É um sinal de que a Ucrânia se prepara para um conflito prolongado, buscando garantir sua segurança energética a longo prazo. Enquanto isso, a Rússia lida com as consequências de suas ações no cenário internacional, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos condenou as restrições impostas pela Rússia à liberdade de imprensa e à repressão à dissidência. É um revés para a imagem da Rússia. Evidenciando o isolamento crescente do país. Será que a Rússia conseguirá reverter esse isolamento? É um cenário complexo e em constante mutação. A guerra na Ucrânia tem implicações globais, impactando a geopolítica, a economia e a segurança internacional. E nesse contexto, os ataques com drones demonstram a capacidade da Ucrânia de desafiar a Rússia e de influenciar o curso do conflito. Resta saber qual vai ser a resposta de Moscou a essa nova fase da guerra, né? E Mas- se essas ações serão suficientes para forçar a Rússia a negociar um acordo de paz. A incerteza paira sobre o futuro, mas uma coisa é certa: a guerra na Ucrânia está longe de terminar. É verdade. E essa semana tivemos a libertação do professor americano Mark Fogel, detido na Rússia. Ele foi trocado por um cidadão russo preso no ZUE. O que você acha dessa troca de prisioneiros em meio a tanta tensão entre as duas potências? É intrigante, né? Por um lado, o Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov, afirmou que a libertação do cidadão russo demonstra a disposição de Moscou em resolver questões humanitárias. Mas, por outro, a retórica de ambos os lados continua bastante agressiva, o que a gente pode interpretar disso. É verdade, a troca de prisioneiros pode ser vista como um sinal positivo, mas a gente não pode ignorar esse contexto mais amplo. Enquanto o governo americano, através do porta-voz da Casa Branca, Steve Witkoff, vê a libertação de Fogel como um passo para o fim do conflito, Peskov afirmou que uma parcela significativa da população ucraniana deseja ser parte da Rússia, o que demonstra a persistência da narrativa expansionista russa. Uma narrativa que se choca com a realidade do apoio internacional à Ucrânia. Um congressista republicano americano propôs uma lei para um novo programa de Lend-Lease para a Ucrânia, Interessante. similar ao programa que forneceu apoio crucial aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Você acha que essa lei tem chances de ser aprovada? Olha, se for aprovada, seria um passo bem significativo no apoio americano à Ucrânia, né? Forneceria recursos financeiros e militares a longo prazo para a resistência contra a invasão russa. Imagino o impacto. É um impacto considerável. E a resistência ucraniana se manifesta não apenas no campo de batalha. mas também em ações simbólicas, como a doação de drones FPV Wild Hornets pelo ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko para unidades antiaéreas. Que mensagem você acha que Poroshenko quis passar com essa doação? Bom, eu acho que ele quis demonstrar a união da sociedade ucraniana em torno da defesa do país. Figuras políticas, cidadãos comuns, todos contribuindo para o esforço de guerra. É um sinal de que a Ucrânia não está disposta a ceder à pressão russa. E por falar em pressão, tivemos a notícia da invasão do espaço aéreo polonês por um caça russo Sukhoi 24E. Moscou justificou o incidente com uma falha no sistema de navegação. O que você acha dessa justificativa? É preocupante, né? A violação do espaço aéreo de um país membro da OTAN, mesmo que justificada como um erro, aumenta o risco de escalada do conflito. Imagina se a Polônia tivesse reagido de forma mais agressiva. Enquanto a Ucrânia celebra a bravura de unidades com mais escala, que libertou a vila de Pichany perto de Pokrovsk, a sombra da guerra nuclear paira sobre o continente. O Japão desativou seus tanques Type 74. O que levanta questões sobre o destino final dessas armas. O que a gente pode aprender com essa decisão do Japão? Eu acho que é um lembrete de que a paz é frágil, né? E que a busca por soluções diplomáticas é essencial para evitar a repetição dos horrores do passado. A desativação de armas pode ser um passo importante para reduzir as tensões e construir um futuro mais seguro. Falando em horrores do passado, a Rússia desativou um míssil de cruzeiro Salyp de fabricação francesa encontrado na região de Kursk. O que você acha que a Rússia quis sinalizar com essa ação? Olha, eu acho que foi um lembrete da capacidade militar de Moscou, da necessidade de manter a vigilância e a dissuasão por parte da comunidade internacional. A Rússia está dizendo,
estamos aqui, temos poder de fogo. E a visita do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, à Ucrânia, em meio a especulações sobre um acordo envolvendo terras raras, levanta questões sobre os interesses econômicos em jogo nesse conflito. Qual a sua opinião sobre isso? A Ucrânia possui vastas reservas de terras raras, minerais essenciais para a produção de tecnologias avançadas. E a busca por acesso a esses recursos pode estar influenciando as decisões de alguns atores internacionais. É importante lembrar que a guerra raramente se trata apenas de ideologia ou poder. E essa busca por recursos e influência se manifesta também na cúpula do BRICS, em Kazan. Sim. Onde a presença de líderes mundiais demonstra a importância da Rússia no cenário geopolítico, apesar das sanções e do isolamento. Você acha que a Rússia está conseguindo superar o isolamento imposto pelo Ocidente? A Rússia busca fortalecer suas alianças com países fora do bloco ocidental, buscando apoio político e econômico para contrabalancear as pressões internacionais. É cedo para dizer se essa estratégia vai ser bem-sucedida a longo prazo. E a nomeação do novo secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, um defensor da linha dura contra a Rússia, indica a continuidade do apoio americano à Ucrânia. E a postura firme em relação a Moscou. O que a gente pode esperar de Hegseth nesse cargo? Bom, Hegseth, em suas primeiras declarações, enfatizou a importância do apoio aos aliados europeus e da dissuasão contra a Rússia, sinalizando a continuidade da política americana de contenção. A gente pode esperar uma postura mais agressiva em relação à Rússia. Enquanto a Ucrânia busca fortalecer sua posição no cenário internacional, se depara com desafios internos, como a denúncia de espionagem por parte de um alto membro do Departamento Antiterrorismo do SBU, o Serviço de Segurança Ucraniano. É um problema sério. O que esse episódio nos revela sobre a guerra híbrida travada pela Rússia? A descoberta de um agente russo infiltrado numa posição tão sensível demonstra a persistência da guerra híbrida russa, que utiliza métodos clandestinos para minar a Ucrânia por dentro. É o lembrete de que a guerra não se limita ao campo de batalha, mas se estende a todos os âmbitos da sociedade. E essa necessidade de vigilância se aplica também ao combate à desinformação e à propaganda russa. O que você acha que a Ucrânia pode fazer para combater essa guerra de narrativas? É um desafio enorme, né? A Rússia investe pesado em propaganda e desinformação, tenta manipular a opinião pública, minar a confiança nas instituições democráticas. Mas a Ucrânia tem se mostrado resiliente, usando as mesmas ferramentas digitais que a Rússia usa para disseminar propaganda para combater a desinformação, fortalecer a narrativa ucraniana. É interessante como a Ucrânia tem usado a tecnologia a seu favor. Enquanto isso, no campo de batalha, as perdas dos desafios da guerra continuam impactando a sociedade. O relato de um soldado ucraniano sobre a experiência dele com o fuzil FENT 2000 nos dá um vislumbre da realidade brutal do conflito. Você tem oportunidade de ler. Sim. É um relato tocante. Coloca a gente frente a frente com a realidade da guerra. E a análise comparativa entre o blindado russo BTR-82A e o americano M113, que destaca as vantagens do modelo americano, faz a gente refletir sobre a disparidade tecnológica entre os dois exércitos. Qual que é o seu ponto de vista sobre essa disparidade? A Rússia, apesar de possuir um vasto arsenal, enfrenta dificuldades em modernizar suas forças armadas. A Ucrânia, com apoio ocidental, tem conseguido reduzir essa diferença tecnológica e tem demonstrado grande capacidade de adaptação, utilizando armas capturadas do inimigo, como o fuzil de assalto aéreo DP-4 Bakan, usado pela primeira vez em muito tempo pelos russos. O que você acha dessa estratégia? É uma demonstração de pragmatismo, da necessidade de usar todos os recursos disponíveis para defender o país. Sim. Mas a Rússia ainda tem uma carta na manga que causa grande preocupação. A doutrina nuclear. Sem dúvida. A nova doutrina que pressiona a Ucrânia, a rendição, levanta preocupações sobre a escalada do conflito e o risco de um confronto nuclear. O que a gente pode fazer para evitar esse cenário catastrófico? A retórica nuclear russa é uma tática de intimidação, mas a gente não pode ignorar o perigo real que ela representa. A comunidade internacional precisa manter a pressão sobre Moscou para evitar um desastre nuclear. E a notícia sobre o uso de munição norte-coreana por parte da Rússia demonstra o isolamento crescente de Moscou, e a necessidade de buscar apoio em regimes autoritários. Esse sinal preocupante, Com certeza. Sinaliza uma crescente cooperação entre países que desafiam a ordem internacional. Representa uma ameaça à paz e à segurança globais. É um momento crítico para a Ucrânia e para o mundo. Enquanto o mundo observa com apreensão os desdobramentos do conflito, a Ucrânia continua a lutar pela sua sobrevivência, demonstrando coragem, resiliência e uma determinação inabalável em defender a sua liberdade. O apoio à Ucrânia é fundamental para garantir a vitória da democracia sobre a tirania, para evitar que essa agressão russa se espalhe para outras partes do mundo. E nesse momento crucial da história,
É essencial que a comunidade internacional se una em apoio à Ucrânia e trabalhe para uma solução pacífica e duradoura para o conflito. O futuro da Ucrânia e da ordem internacional que é em jogo, e a nossa resposta a essa crise vai definir o curso da história para as próximas gerações. Será que a Ucrânia conseguirá, com apoio internacional, repelir a invasão russa, garantir a sua soberania, a integridade territorial? Essa é a pergunta que fica no ar enquanto a gente acompanha os desdobramentos desse conflito, que já moldou o século XXI. É isso. Obrigado por acompanharem o DRM News Podcast. Fiquem ligados para mais análises e informações sobre os eventos que moldam o nosso mundo.